Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Aeroluz no canal do Paulo Matias. Hoje vai ser o episódio 3 e eu quero, antes de avançar, agradecer demais a participação de vocês nos 2 primeiros episódios, especialmente no segundo. Uma ótima participação, muita gente trazendo comentários e mandando sugestões no direct de novos assuntos para falar, e nós vamos fazer isso hoje, inclusive. Então agora nós vamos para o episódio 3, falar de 3 assuntos bastante interessantes. Assim que você curtir, se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre novos assuntos que queira falar e, lógico, chamar seus amigos. Ok? Quais vão ser os episódios de hoje? 1. Aquele acidente com Luciano Huck, Angélica e família, que quase virou uma tragédia de celebridades por causa de bobagens e mais bobagens, e nós vamos discutir sobre isso. Vamos falar também de um acidente da Gol, um incidente, como acabou sendo caracterizado, que foi dia 12 de fevereiro desse ano, no Galeão, um avião da Gol quase torna aquilo um dos 3 ou 4 maiores acidentes da história do Brasil, por causa de falhas de comunicação na torre de comando. A gente vai destrinchar tudo isso. E uma história que pediram muito para mim, por isso que eu estou trazendo, é um caso de 1996, já mais distante, lá do outro século, mas muito atual. Um sequestro, um piloto que era sequestrado pela 3ª vez. E você não imagina como é o desfecho dessa história. É inacreditável, você olha e fala, não é possível que alguma pessoa tenha saído com vida de tamanha lambança. Vamos falar disso tudo e muito mais. E lógico, lembrando, mais uma vez, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, chame seus amigos e vamos logo para o primeiro episódio. Então vamos ao primeiro caso, o acidente com Luciano Huck, Angélica, seus 3 filhos, 2 babás, piloto e copiloto, que aconteceu dia 24 de maio de 2015. E por felicidade, além de arranhões e machucados leves, nada mais aconteceu com as pessoas. Mas podia ter sido bem pior, como também podia claramente ter sido evitado com boas práticas. E é isso que a gente vai ver aqui. A história começa com a família toda na fazenda Caimã, no Pantanal Mato-Grossense, lugar que muitos que foram adoram, e aqueles que não foram têm vontade enorme de ir. E essa fazenda Caimã é uma das mais bonitas e prazerosas para as pessoas irem. Tem uma pista de grama do próprio Hotel Fazenda, que lá está. A Angélica estava terminando gravações que tinha feito durante toda a semana, e o Luciano foi lá encontrá-la, passar mais 1 ou 2 dias, provavelmente, aproveitar o momento para todos voltarem juntos num avião fretado de táxi aéreo, um Embraer Carajá. O Embraer Carajá é um avião pequeno, projeto original da Piper americana, que faz aviões leves até hoje, e fazia o Piper Navajo, e num dado momento fez um acordo com a Embraer, quando ainda estava no começo das suas operações, de seus empreendimentos, e ela passou a montar os aviões da Piper aqui, e esse avião passou a se chamar Carajá. Era um avião turbohélice, um avião originalmente com motores a avgás. A avgás é a gasolina de avião, e depois seus motores foram trocados, ele passa por um retrofit, que se diz um upgrade, e passou a ter motores turbohélice que são mais confiáveis, do tipo, no ponto de vista de panes, etc., são mais resistentes, mais simples de operar, embora um tanto mais caros. Um avião de boa qualidade, já fabricado há bastante tempo, mas que, sendo bem mantido, dura tranquilamente. Capacidade para 2 pilotos e 7 passageiros era o que tinha, embora 3 deles, crianças, uma bem pequena, que era a Eva, ainda criança de colo, 2, 3 anos no máximo, e nenhum peso adicional. Chamados para levar a família de volta para Campo Grande, da fazenda para Campo Grande, um voo de coisa de, no máximo, 1 hora que se esperava, distância pequena. Antes de sair de Campo Grande, eles calculam o abastecimento necessário para ir e voltar, porque na fazenda não havia abastecimento. Então, calculam que devem sair da fazenda com 700 litros de combustível, 350 em cada tanque. Essa era a ideia.
O comandante pede ao copiloto que faça o abastecimento, o copiloto faz o abastecimento, não há registro de que tenha havido uma conferência por parte do comandante desse abastecimento, a não ser olhar possivelmente os marcadores dos tanques. Porque em aviação é muito comum a gente abastecer, especialmente nessa aviação mais leve, chamada aviação geral e táxi aéreo também, colocar uma vareta até para ver fisicamente o quanto tem de combustível em cada tanque. Enfim, saíram de lá com 700 litros, supostamente 700 litros de combustível, que dava para ir e voltar tranquilamente. Eles iriam gastar coisa de 250 para ir, 250 para voltar, sobrariam mais 200 para alternativa e meia hora de voo dentro do regulamento. Chegam na fazenda, pousam, a família toda embarca. O Luciano descreve a manhã como maravilhosa. Ele fala, estava uma manhã linda, céu azul, daqueles dias assim que você acorda feliz, está tudo lindo, tudo bom, cheio de araras voando, muito contente. Entram todos no avião e vêm como se nada tivesse acontecido, tranquilo. Mas, quando chega, logo antes da cabeceira, no chamado ponto de espera, antes de se preparar para a decolagem, é preciso fazer nesses aviões um teste de motores e de passo de hélice. O que é? Você acelera, desacelera para ver se as rotações estão de acordo, etc. E aí faz o teste de embandeiramento, no caso automático desse avião. O que é embandeiramento? Em caso de perda de um motor, a pá da hélice está nesse sentido. Se esse motor parar de funcionar, ela vai impactar muito com o vento relativo e vai dificultar o avanço do avião. Você tem um motor tracionando e um motor freando. Isso causa um desequilíbrio muito grande no avião, reduz a velocidade e dificulta muito a manutenção do voo. Então, o que se faz? Automaticamente, no caso desse avião, se embandeira as pás de hélice. Elas passam a ficar nesse sentido de cortar o vento. Isso traz uma diferença gigantesca. Porque, se imagina você no automóvel, andando apenas 100 por hora, por exemplo, você põe a mão assim para fora do vidro, você sente um impacto forte. Se tiver a 120 ou mais, você sente de forçar seu braço. Você faz assim com a mão, diminui muito esse impacto. Agora, imagina a hélice num avião que voa a 300, 400 quilômetros por hora. O efeito que isso faz é muito maior. Uma tracionando e a outra freando. Então, tem o embandeiramento automático. Ele testa o embandeiramento e não funciona. O que tem que fazer numa hora dessas? Aborta a decolagem. Pô, vai ser um transtorno? Muito melhor um transtorno no chão, em segurança, do que um pânico no meio do voo, você concorda? Então, veio o primeiro aviso que deveria não seguir em frente. É o que diz o manual do avião. Não está funcionando, não pode ir. Sendo táxi aéreo, não tem nem o que discutir, porque o regulamento de táxi aéreo é um pouco mais complexo que o regulamento da aviação geral. Mas ignoraram esse conhecimento e decolaram mesmo assim. E não é que quando chega a 43 milhas de distância de Campo Grande, acaba o combustível de uma das asas, e justamente da asa esquerda desse motor que estava com problema no embandeiramento automático. Sem combustível numa das asas e com hélice não embandeirada, em forma de molinete, aquele impacto faz ela ir girando, inclusive, como se fosse um catavento, uma coisa assim, sendo pressionado pelo ar e segurando muito o avião. E nesse momento parece que a tripulação não estava nada confortável com aquela condição monomotor naquele avião, que deveria estar bastante treinada para isso. Mas os treinamentos que eles tinham feito de panes de monomotor tinham sido em outro avião bem menor e bem mais fácil de controlar em situações como essa. Soma tudo isso, mais o estresse, muito provavelmente está levando uma família bastante notória, tudo isso pesa, logicamente, na cabeça do piloto. Eles ficaram com uma certa dificuldade de sustentar a altura no voo e foram perdendo altura. E como era o esquerdo que estava com problemas, o direito tracionando, a tendência do avião é querer virar sempre para a direita e ir mais rápido que a esquerda, porque um acelera e o outro freia.
isso tende a entortar o avião. A asa esquerda começa a cair um pouco. Aí eles resolvem tentar chegar numa fazenda próxima para fazer um pouso ali naquela fazenda. E ao fazer a curva para a esquerda, eles perdem uns 2.000 pés de uma única vez, mostrando que o controle sobre o avião estava bastante difícil. Nessa hora, o comandante diz ao Luciano Huck e família, que estavam super tensos, sem dúvida nenhuma, a própria Angélica dizendo, põe no chão, quero descer, põe no chão. Você imagina a sensação de estar você, sua mulher, você, seu marido, seus 3 filhos e as 2 babás, a família inteira junto. E aquela clara percepção, eu pus a minha família aqui dentro. O estresse que isso traz, o peso que trouxe. O Luciano escreveu um livro onde ele comenta algumas dessas passagens como muito fortes. Diz ele que nasceu de novo e que teve muito estresse, que ele estava muito lúcido, mas foi um estresse muito grande, e que, alguns meses depois, a partir do momento que a família toda começou a superar o trauma, aí a Angélica teve uma queda muito grande, algum tipo de depressão, coisa assim, que é normal. Tipo assim, cuida da família até que a família se resolve. Aí dá aquela relaxada e cai. Foi muito intensa a coisa. Pois bem, a tripulação resolve botar o avião no chão e pousa num pasto. Agora, pousar num pasto não é um pouso tranquilo. Um pasto não é uma coisa lisinha, quase sempre. E ainda pousaram num pasto que era em rampa. E o pasto sendo em rampa, ele tem as curvas de nível, que são aquelas terraços, pequenos sulcos que são feitos no nível para caso venha, quando chover, a água não levar toda a terra embora. Então a água da chuva descansa naquele terraço, é absorvida pelo solo, tem o lado positivo também da absorção, e não corre por cima levando terra. E na hora dele pousar, cada vez que ele pegava uma curva de nível, ele subia mais um pouco e caía. Pegou umas 3 ou 4, mais ou menos, até parar numa cerca. Teve estragos não tão grandes no avião. Felizmente, internamente, ficou tudo muito bem, muita poeira, muita confusão, muito desespero. Saíram todos, foram atendidos. Os 2 pilotos com arranhões leves no rosto. O Luciano Huck teve uma trinca na vértebra, ou talvez nem trinca, mas uma compressão de vértebra num desses impactos. Foi atendido no hospital, mas felizmente tudo bem. Aí você sabe o resto. Agora, como que isso veio acontecer? Se eles puseram todo esse combustível no avião, se tinham 350 litros em cada tanque, como que ele pôde ter uma pane seca em um dos motores? Aí que vem a história. Essa empresa, que era uma empresa de táxi aéreo pequena, já tinha um histórico de não fazer as manutenções exatamente como se devia. Não anotava, por exemplo, as panes que tinha, os problemas, as discrepâncias que tinha no livro de bordo, como se deve fazer. Isso era feito verbalmente. E aqui um parênteses. Você que assistiu semana passada deve estar perguntando agora, poxa, mas o Diogo não disse que isso é extremamente raro na aviação? Que quem faz isso são pessoas que não são bons profissionais? Quero lembrar para você o seguinte. Semana passada nós falamos de aviação comercial. A aviação comercial tem um nível de profissionalismo muito grande. Porque, para você ter uma ideia, para cada avião operando, tem aproximadamente 100 pessoas trabalhando. Só de tripulações, são, em média, 6 a 8 tripulações para cada avião. Tripulação que eu digo é pilotos e comissários. Então, no caso do avião que nós comentamos na semana passada, entre pilotos e comissários são 4, 2 de cada. Nós temos, no mínimo, 6. Então, não é que a tripulação é exclusiva de um avião, mas para cada avião nós temos pelo menos 24 tripulantes. Tá? Para dar um número exato, eram 17 aviões em operação naquela companhia, todos do mesmo modelo, com 408 tripulantes, em média, no mínimo, talvez até perto de 500. É bastante gente. Vamos dizer que eles voassem menos do que a média das outras companhias e tivessem 200, 250, 200, que fossem 200, 100 pilotos profissionais de uma companhia comercial não incorrem sistematicamente em erros por pressão. É muita gente para todos serem coniventes. Quando você fala de uma pequena empresa de táxi aéreo que tem 3 aviões e tem
meia dúzia de pilotos contratados e muitos freelancers, o que acontece? Eventualmente, na hora que um piloto não concorde muito com isso, ele fica mais de lado e outros eventuais são chamados para repor esses voos que fazem e fazem em quantidade muito menor do que na aviação comercial. Então, esses problemas são mais comuns ou menos incomuns, melhor dizendo, no táxi aéreo de pequeno porte, principalmente. E mais, estamos falando de 2015. A cada ano, a aviação, a ANAC e todas as companhias vêm melhorando bastante. Hoje em dia, essa prática é muito mais difícil. Mas, enfim, lá eles tinham o hábito de não fazer todas as anotações como deviam. A coisa era mais verbal. E, na manutenção, estava havendo conivência também. Porque esse avião, quando foi transformado para uso em táxi aéreo, tendo 7 passageiros, ele passou, pela quantidade de passageiros, a ser obrigado a ter um gravador de voz de cabine. Ele tinha um gravador de voz de cabine. Só que não estava funcionando. A última vez que tinha registro de funcionamento dele era de alguns anos atrás, voando em São Paulo e não no Mato Grosso. E era não com essa mesma companhia. Mas esse gravador de voz tinha uma tarja, uma etiqueta, avisando que era para trocar a bateria do equipamento, porque ele tem que ter uma bateria própria, para caso de haver uma série de panes, perda de motor, etc., panes elétricas, e por conta própria ela funciona. A bateria desse gravador de voz deveria ter sido trocada em 2010. O acidente foi em 24 de maio de 2015. Ou seja, estava lá para inglês ver. Só podemos entender isso. Aí, avançando mais nas pesquisas, que o CENIP é muito detalhista nisso, ele descobriu que esse avião, que tem 3 tanques em cada asa, foi feita a manutenção e inspeção dos medidores de nível de combustível. E na hora de remontar, eles foram trocados. O do tanque central com o do tanque da ponta da asa, que eles são de medidas diferentes. Então, as informações justamente da asa esquerda estavam sendo dadas erradas. Quando o copiloto abasteceu e colocou 120 litros na asa direita e 80 litros na asa esquerda, ele achou que ele tivesse mais combustível do que tinha na asa esquerda. Ou seja, esse acidente por pane seca podia ter acontecido em outros voos, porque esse avião já vinha perto do limite. Veja que se ele colocou 80 litros e conseguiu ir e voltar, ele devia estar quase no zero quando foi abastecido. Daí a importância de ter uma vareta para fazer alguma forma de verificação física daquilo que abasteceram. Outro erro também. Então tem uma série de erros de anotação que a gente vê. Uma sequência de práticas indevidas leva a tripulação a adotar hábitos também indevidos. Não fazer o devido checklist na cabeceira, não se disciplinar a ponto de, na hora que ter algum problema, imediatamente tomar a providência que deve ser, e nesse caso, não embandeirou automaticamente o motor, precisaria dizer, não vamos seguir nesta missão. Ah, mas nós tínhamos personalidades atrás. Não importa quem estivesse ali. É obrigação do profissional da aviação, numa hora dessas, seguir o máximo da margem de segurança. E olha, você pode dizer aqui, bom, então está na cara que foi um erro sério, deplorável dos pilotos. Eu acho que foi uma sequência de erros culturais e não sou eu quem está aqui para condenar ou não esses pilotos nesse conjunto de pequenas aceitações contra o regulamento, uma atrás da outra, com o passar dos anos, que levou, no final, a essa sequência. Até porque o Luciano Huck, nesse livro que escreveu, e num depoimento que ele deu, e eu vou tentar trazer o depoimento para vocês aqui, para vocês poderem ver nas palavras dele, inclusive, ele disse, eu sou grato a esses pilotos. Fala outra coisa muito interessante também. Nenhum deles queria fazer mal para a gente. Nenhum deles queria nos levar para um acidente. Lógico que não. Podem ter errado. Mas quando viram o que aconteceram, procuraram fazer o melhor possível. Agora, para encerrar, vejam o que é quando o estresse está mais elevado. Esse avião tem um sistema de alimentação cruzada. O que é?
Quando você fica sem combustível em uma asa, ou se tem o combustível, digamos, contaminado em uma asa, isso vai danificar a alimentação de um motor, porque cada asa alimenta um motor. Lógico, duas asas, o mesmo peso de combustível, os mesmos tipos de motores, o consumo semelhante, então tudo está certo. E você pode fazer uma compensação de potência também. Mas, caso haja algum problema, você pode fazer alimentação cruzada, que é o quê? Jogar o combustível de uma asa para ambos os motores, não só da direita, não só para o motor direito, como também para o esquerdo. Eles não tentaram isso. E também não tentaram fazer o embandeiramento manual da hélice, que consiste em mexer 3 alavancas. Reduz a potência, traz a manete de hélice para a posição de embandeiramento, não automático, mas manual, que poderia talvez ter funcionado, e daí corta o combustível, que nesse caso não faria diferença. Tinham isso para fazer e tinham também que abrir a alimentação cruzada. Não fizeram por quê? Nível de estresse muito grande, a falta da prática de fazer todos os exercícios e cheques e treinamentos, etc., como se deve fazer, vai levando a displicência um pouquinho mais, está sempre dando certo, as pessoas relaxam. E mesmo assim, Luciano Huck é grato a eles, entende e não quer avançar nessa discussão, porque ele entende que as pessoas não fizeram isso por mal. E eu acho que ele tem toda a razão. Por isso que eu digo, é super importante a gente olhar as causas e todas as causas, muito mais do que caçar culpados. E vamos ao segundo caso do dia. Um avião da Gol, no Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão, um aeroporto que tem a maior pista da aviação comercial do Brasil, 4 quilômetros, num dia de pouco movimento, uma noite, por volta das 10 da noite, tudo tranquilo, dentro da torre, nas operações, o tempo estava bom, nenhum problema. Tinham 2 aviões operando, um da TAM para pousar, Latam hoje em dia, né? Da Latam para pousar numa pista, e esse da Gol para decolar de outra pista. São 2 pistas bastante separadas lá. E não é que esse avião da Gol, correndo na decolagem, quando ele já está praticamente no limite da velocidade, pronto para rodar, e quando ele começa a levantar o nariz para poder decolar, ele percebe que tem um carro parado no meio da pista. Exatamente no meio da pista. Nem no canto, nem na beirada. No meio, em todos os sentidos. Ele consegue desviar mais ou menos do carro, de forma a não bater exatamente de frente, não pegar o trem dianteiro, que seria um desastre total, porque iria quebrar todo o avião e poderia ter uma tragédia gigantesca. Ele consegue fazer um leve desvio à direita e o carro, que era uma picape de 1,80 m de largura, consegue ser encaixado quase que milagrosamente entre o trem dianteiro e o trem principal que vem meio atrás, e a distância entre um e outro é de coisa de 2 metros ou menos, ou seja, o carro passou justo ali. Só que era um carro com 1,75 m de altura, uma Chevrolet Blazer picape ou coisa parecida, daquelas cabine dupla, e ele com 1,75 m de altura, e a barriga do avião com 1,25, 1,30 de altura, mais ou menos, que estava começando a querer ficar mais leve e levantar, então estava com mais ou menos essa altura. Ou seja, cortou ao meio o carro, arrancou a capota, vidros, tudo que tivesse logo acima da caçamba, com um dos ocupantes ainda dentro, que teve apenas ferimentos leves. O outro, quando percebeu o que ia acontecer, ele correu do carro e foi para o canteiro e acabou tendo arranhões muito leves também, provavelmente no tropeçar na corrida. E dentro do avião, incrível, ninguém se arranhou. Aí começa a surpresa. Logo que esse avião parou, o piloto diz: abortamos a decolagem porque havia um carro na pista, nós batemos nesse carro. Veja só a surpresa dele, uma coisa absolutamente inimaginável e inaceitável. E vale dizer que isso só não foi tragédia por uma série de fatores, entre outros, o fato de que a pista do Galeão é muito extensa, porque esse avião já tinha ultrapassado a velocidade possível
de frenar. Em aviões tem o seguinte, quando ele começa a decolar, ele já tem estabelecido, de acordo com peso, temperatura do dia, comprimento da pista, temperatura, uma série de coisas, ele estabelece a V1, é a velocidade primeira de decisão. A partir daquela velocidade, qualquer coisa que aconteça, ele tem que decolar e resolver as questões em voo. Não dá mais para frear. O avião não tem condições de frear, porque vai varar a pista e poderá ser um acidente grave. Essa é uma máxima de sempre. Desta vez ele estava acima da velocidade de decisão. Acontece que ele viu que não tinha como decolar, porque ele tinha um carro na frente e não conseguiria tirar o avião do chão em tempo de não bater. Acabou desviando, brecando, e por sorte, a pista sendo muito longa, conseguiu parar. Logo que aconteceu, a gente que conhece razoavelmente o assunto, olhou aquilo e falou, muito estranho. Tem muitas casualidades, muitos errinhos, muitas coincidências, seja o que for, para a gente entender que não tenha havido, talvez até, crime de desleixo aí. Não dá para dizer que não possa ter sido, no mínimo, um desleixo tão grande que beira ser criminoso. Olha, para eu falar isso na aviação, é porque a coisa é realmente muito diferente dos padrões. Já falei aqui, inclusive no último episódio, frisei com vocês e repito. Em aviação, a gente não busca culpados e busca causas. Causas no plural. Porque quanto mais a gente estudar todas as causas, mais a gente pode evitar o acidente. E é o que eu quero fazer com vocês nesse caso também. Mas, logicamente, não posso registrar que dentre as causas, boa parte deles está, no mínimo, o desleixo. Então vamos lá. O que aconteceu? A torre de controle tem, naquela noite, 3 pessoas envolvidas nessa operação. Um controlador de solo. Você vai dizer, mas estão todos no solo? Como controlador de solo? Sim, controlador de solo, aquele que controla os aviões até chegarem próximo da pista. Antes disso, eles estão taxiando. Taxiando é a expressão que a gente usa para os aviões que estão andando pelo chão. Até chegar próximo, coisa de 60 metros da pista. Ele está com o controlador de solo, que é mais ou menos o guarda de trânsito no chão, vamos dizer assim. Ele que diz, vá você, pare, vire à direita, vire à esquerda, agora você, agora o outro, assim por diante. E quando chega nessa faixa de uns 60 metros da pista, passa para o controlador da torre, que controla pousos, decolagens, entradas e saídas da pista, cruzamentos da pista ou das pistas, pode ser, e também de veículos que por alguma razão tenham que entrar ou cruzar a pista. Então, por exemplo, um avião que está taxiando para o hangar, ele não vai decolar, mas para chegar lá ele tem que cruzar a pista. Ele vem falando com o solo até chegar no ponto de espera, que é aproximadamente 60 metros antes da pista, tem que mudar para a frequência da pista, da torre, aguardar a autorização da torre e daí cruzar para depois voltar para a frequência do solo, só depois que sair a mais de 60 metros da pista na marca de espera do outro lado. Tá? Pois bem, esse avião da Gol já estava com o controle da torre, pronto para decolar. E tinha também um supervisor que estava dentro da torre usando o seu celular, que é absolutamente inaceitável, fora dos regulamentos, embora ele já estivesse de saída, porque tinha acabado de terminar o seu plantão. Mas ele estava ainda na função de controlador-chefe. Esses 3 envolvidos. Aí, o controlador da torre fala, autorizada a decolagem do Gol. E o Gol confirma. Porque a aviação é assim, um fala, o outro confirma aquilo que ouviu para ter certeza de que foi falado certo. E se houver uma discrepância, o que falou primeiro corrige o outro. Então, o Gol falou, autorizada a decolagem, e começa a correr. Aí, nesse momento, a controladora da torre vira para o supervisor e pergunta, aquele carro já saiu da pista? Ele diz, não. Sim, não. Ainda não saiu. E ela fala, ai meu Deus. Olha para um lado, olha para o outro.
e não pega na hora o rádio para dizer: Gol, aborte a decolagem. Porque isso aconteceu, o Gol tinha começado a correr a decolagem, fazia 3, 4 segundos. Ou seja, ele devia estar entre tomar a decisão, dizer que vai começar, acelerar e o avião começar a andar. Ele estava a 20, 30, 40, nem 50 quilômetros por hora. Tinha começado os primeiros metros da corrida. Podia parar tranquilamente. Mas ela não fala nada. Não avisa o Gol. Só fala: ai, meu Deus. Aí eles pedem em outra frequência, na frequência que é usada pelos veículos de apoio, que não é nem a frequência de solo, para o veículo confirmar que já tinha saído da pista. E ele diz: estou saindo, vou sair, informarei quando estiver fora da área da pista. Vale lembrar que a área da pista não é a pista apenas, como eu já falei. É aquela faixa de 60 metros, em alguns casos menos, 30, mas no Galeão, que tem espaço à vontade, são 60 metros. Para os dois lados, tudo aquilo é área de pouso e decolagem. Para um pouso e decolagem ser autorizado, toda aquela área tem que estar livre. Pois bem, para que não fique nenhuma dúvida, o veículo de apoio tem que estar na mesma frequência dos aviões quando estão dentro da área de pista. Mas não estava. Estavam numa frequência dos veículos de apoio. Já é um erro muito grave aí. Mas, quando ele entrou na área da pista, o supervisor pediu que bloqueasse a pista. Isso se faz no computador de controles, na rede de computador de controle, e a controladora tinha lá pista bloqueada. Para não ter erro, para ter certeza de que não vão autorizar uma decolagem com alguém dentro da pista, para que não haja justamente risco de alguém tentar pousar ou decolar, havendo incursão de pista, como se diz. Estava na frequência contrária. Mesmo assim, ele disse, depois de autorizar a decolagem, ele disse: vou livrar a pista. E ninguém avisou a tripulação do avião que havia coisa de 2.000 e poucos metros à frente. Um carro parado. Aí você vai me dizer: poxa, mas os pilotos não viram? Pista de decolagem tem uma sequência de luzes. Elas são verdes na lateral, tem as brancas no centro, brancas na lateralzinha da pista também, para definir a área de asfalto, e essas verdes um pouco mais altas, um pouquinho mais abertas. Num certo momento, elas viram verdes e vermelhas, e depois lá na frente viram vermelhas de novo. Por quê? Isso faz com que a tripulação tenha noção da extensão da pista. Dependendo do quanto ela é comprida, conforme vai chegando no terço final e no final, vai mudando a coloração para ele perceber que está chegando perto do limite. Então já tem uma sequência grande de luzes e não se sabe até agora se a luz em cima da capota do carro, aquele tal giroflex, estava ligada ou desligada. Como tudo se destruiu, isso não pôde ser certificado se estava de um jeito ou do outro. Mesmo que estivesse ligada e as luzes do carro estavam ligadas, aquilo acaba se confundindo e elas têm uma intensidade menor do que as luzes da pista. Mas quem está na torre autorizando pousos e decolagens tem a visão disso, tem a plena visão. Embora lá no Galeão, entre a torre e essa pista, haja algumas árvores que impeçam um pouquinho da visão em alguns lugares, é só se levantar da cadeira que dá para ver a pista inteirinha. E aí, sabendo da situação, sabendo que num determinado ponto autorizado pode estar um veículo, é fácil de fazendo essa varredura da pista de um lado para o outro, que é a praxe que tem que ser adotada sempre. Aí a pessoa vê se tem o carro ou não. Mas, aparentemente, não foi feito. Aparentemente não, seguramente, porque tem a gravação das imagens na torre. Isso não aconteceu. E lembrando que o supervisor estava usando o celular, o que não cabe nessa hora. Agora, principalmente, já temos frequência errada desse carro, autorização errada, tarja de pista impraticável colocada, que foi apagada pela controladora antes de autorizar a decolagem do Gol, sem nenhuma providência adicional, e depois de autorizar, que faz a pergunta: ué, mas afinal, o carro já saiu da pista? E veio aquele não. Tá? Aí, não avisa.
E por que não avisa? Não se sabe. Mas eu tenho um palpite aqui. Lembre-se que a pista tem 4.100 metros, para ser exato. E esse carro estava no meio dela, a coisa de 2.000 e poucos metros. Normalmente, esse avião da Gol, que era um Boeing 737, estava com 103 passageiros, mais 6 tripulantes, ou seja, 109 pessoas, mais carga, combustível, fosse o que fosse para ir até Fortaleza, estava longe do seu limite de peso, ao nível do mar, quando as decolagens são um pouco mais rápidas de acontecer. Esse avião também pode operar no Santos Dumont, que tem 1.300 metros. Opera muito em Congonhas, que tem 1.900 metros de comprimento a pista. Então, muito provavelmente, ela pensou, isso é conjectura, pensou, nossa, se eu avisar, vai ser a lambança, aquela confusão. Não importa, não importa. Não pode pensar nisso, tem que ser a segurança pura. Mas pensou, o carro está num ponto tal que certamente o avião já terá decolado. Então, não vai haver problema. E possivelmente por isso nada falou. Ou porque deu um branco e não quis falar nada, nessa sequência de erros. Pois bem, a tripulação, o piloto e o copiloto podem, se quiserem, adotar uma prática diferente de decolagem, acelerar mais lentamente o avião. Pode fazer isso. É fora do comum, mas não é fora do possível. Vale lembrar que toda aquela faixa de 4.100 metros, mais 60 metros de largura para cada lado, é dele e de mais ninguém, só daquele avião. Ele pode fazer o que ele achar melhor naquela área. Por alguma razão, pode ter acelerado mais lentamente, deixando o avião correr com calma. Se fez ou não fez, não é o que importa, porque isso ele pode fazer, a área dele. O que não pode é autorizar a decolagem com qualquer pessoa, veículo, ou seja o que for, que se sabe dentro dessa faixa, que é a área de pouso e decolagem, que extrapola da pista. Aí ele passou, como eu disse, por cima do carro. Por uma sorte inacreditável, um dos ocupantes saiu e correu para o canteiro, e o outro conseguiu se deitar, porque não teve tempo de ligar o carro e sair andando. E se deitou e teve leves arranhões apenas. Esse avião podia ter se quebrado inteiro, podia ter entrado em chamas. Esse carro podia muito facilmente ter sido atropelado pelo motor do avião, em alta rotação, e o avião em alta velocidade. O risco de uma explosão era gigantesco. Podia ter sido atropelado pelo trem de pouso principal, que podia ter se quebrado, podia ter danificado a asa e podia ter provocado explosão, ou o dianteiro, ou o que fosse, ou o avião podia ter dado uma guinada e podia ter explodido, podia ter morrido todo mundo ali. É simplesmente inacreditável. E tem mais. Esse acidente aconteceu, o piloto reportou o que disse, o aviso da torre ainda veio. Ué, mas o carro estava lá? Tem certeza que bateu num carro? Tem certeza que, sabendo que havia um carro na pista, e ainda tentaram falar com o carro, e coisa de 1 minuto depois veio aviso pelo rádio de alguém do carro dizendo que tinha havido sim um acidente. Aí mais 1 minuto passa e o supervisor diz, vou acionar o alarme. Esse alarme de emergência é acionado quase 2,5 minutos depois do acidente. Dá para você ter uma ideia do que é isso? Tem que ser na hora, no máximo 5 segundos depois, assim que se tenha certeza. Isso aqui é mais certeza do que você sabendo que tem um carro na pista. E o piloto te avisando por rádio que bateu num carro, precisa de algo mais. Não fizeram nada disso. A conclusão que a gente chega é que não é nem dizer esta controladora ou este supervisor. Aquela torre no Galeão vinha sendo tratada como se fosse um canto da praia, onde a turma está lá como se estivesse tomando caipirinha e conversando no fim de semana. Nada diferente disso. É muito triste e muito revoltante a gente ver isso na aviação. Vidas em risco por displicência, absoluta displicência. É uma sequência de erros que não é mais erro. E, principalmente,
Quando você é um profissional da aviação, você pode cometer um erro. Claro, você comete erros todos os dias. Eu cometo erros todos os dias. Todo mundo comete erros sempre. Mas um profissional da aviação tem que estar preparado para, assim que perceber o erro, tomar providência para corrigir ou para, pelo menos, mitigar os problemas causados por esse erro. Que, no caso, era, opa, percebi que eu autorizei uma decolagem quando a pista estava impraticável, imediatamente avisa o avião e pede para ele abortar aquela decolagem. E ponto, chega, para. É isso que tinha que fazer. Não fizeram. Então, veja, eu acho que é importante continuar a fundo em todas as investigações. O relatório final já ficou pronto, rápido, porque é um caso mais simples de compreender. E as recomendações foram apenas de precisa mais treinamento, precisa mais isso, mais aquilo. Precisa de mais treinamento, tudo isso, mas precisa de muito mais. Precisa de mais disciplina. E, nesse caso, precisa, sim, apurar os responsáveis. Porque aí houve, como eu disse, no mínimo, uma sequência de desleixos e, depois de saber do problema, a insistência no desleixo que é inaceitável. Imagina se tivesse havido algo mais sério com o avião, demorar 2 minutos e meio, 2 minutos e 27 segundos para ser exato, para acionar a emergência, que é o quê? Chamar os bombeiros, chamar os socorristas, para que possam ir lá e tomar as providências para resolver a coisa. É absolutamente inadmissível, mas eu posso te garantir, completamente fora dos padrões internacionais e fora dos padrões brasileiros de controladores, que, em geral, são muito, muito profissionais. Ali no Galeão, e quero crer que apenas ali, estava havendo um descaso muito grande, possivelmente por falha de atenção a partir da direção. Quando você tem 2 ou 3 pessoas com esse nível de desleixo, pode ter certeza, acima delas tem alguém que está concordando com isso na melhor das hipóteses. E só por isso esse incidente aconteceu e por pouco não foi, como eu disse, uma das 3 ou 4 piores tragédias da aviação brasileira. Absolutamente evitável com um mínimo de disciplina. Pois bem, vamos para a terceira etapa do programa de hoje, trazendo uma história que muita gente pediu para a gente falar, e aqui vai. Um sequestro dos mais inusitados que tem, que aconteceu em novembro de 1996 na África. Um avião que decolava da Etiópia, de Addis Abeba, indo para Nairobi, no Quênia, um 767 da Ethiopian Airlines, que é sequestrado por 3 pessoas, e aquilo tem um desfecho inimaginável. Vale lembrar que a Etiópia havia acabado de passar por uma série de problemas de guerra civil, instabilidade política, e estava começando a querer entrar num, difícil dizer, estabilidade, que até hoje ainda tem dificuldades aquele país, ainda tem um índice de pobreza bastante grande. Mas, incrivelmente, a Ethiopian Airlines era uma empresa exemplar, como até hoje é uma empresa muito bem respeitada em todo o meio da aviação, pelos fabricantes de aviões, inclusive, que têm prazer em vender aviões para a Etiópia, porque acreditam que lá eles vão ser bem cuidados e vão ser uma boa propaganda. Vejam só. E voa na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Aqueles que vão com frequência para Buenos Aires, provavelmente já, no mínimo, consultaram a possibilidade de pegar um voo da Etiópia que sai de Guarulhos no final da tarde e chega logo antes da hora do jantar. Em Buenos Aires, dá tempo de pousar, jantar e dormir. Lembrando que os argentinos dormem tarde. Eu fiz isso recentemente. E volta, chegando assim, saindo de lá, logo depois do jantar, chegando aqui, na hora da gente chegar em casa e dormir, sem muito problema. É uma boa companhia, sem dúvida alguma. Pois bem, comandante Leu, no comando, decolou. Quando está nivelando, vem 3 pessoas bastante alucinadas, chutam a porta da cabine, entram e anunciam o sequestro, usando uma machadinha, um extintor de incêndio e uma sacola que estava junto deles. Disseram que eram diversos outros que estavam atrás junto deles também, que tinham uma bomba que, se não fizessem o que eles queriam, iriam explodir o avião sem menor piedade. E o que eles queriam?
levar esse avião para a Austrália. Coisa de 7 horas de voo, mais ou menos. E esse avião não tinha combustível para isso. O comandante disse isso ao sequestrador, que respondeu: imagina, eu vi muito bem, eu li sobre esse avião e vi que ele tem autonomia para voar 10, 12 horas. E o comandante disse: sim, desde que tenha combustível suficiente para isso. E nós colocamos o combustível suficiente para o voo e as margens de segurança. Se tentarmos ir para lá, não vamos chegar. Disse isso ainda com certa calma. Por quê? Acredite se quiser. Esse comandante já tinha sofrido 2 outros sequestros e, logicamente, saiu com vida, tanto que estamos contando a história aqui. Então ele já estava um pouco calejado em sequestros. Eles eram muito comuns naquela época que, vale lembrar, não tinha cabine de comando blindada como hoje em dia. Depois do 11 de setembro de 2001, aí sim que, vendo a gravidade do que se podia fazer invadindo a cabine, resolveram blindar todas as cabines dos aviões comerciais. Antes disso não era. Por isso até eram relativamente comuns os sequestros. Mas esse é diferente de todos, porque queria ir para a Austrália, porque queria ir. Enfim, veio essa situação. O comandante não sabia o que fazer, o clima esquentou, aí eles deram um soco, se não me engano, uma machadada até no copiloto, que ficou incapacitado e foi levado para trás. Sobrou só o comandante ali. E discutindo, tentando negociar com eles, explicar, não vai dar, não vai ter jeito. Se vocês quiserem, a gente pousa em algum lugar, pousa, por exemplo, em Nairobi, pede abastecimento, e daí vamos para a Austrália, mas com esse combustível nós vamos morrer todos no mar. Ele falava, não importa, vamos morrer mesmo. Então estava o sequestrador completamente assim, desequilibrado, aquele que parecia ser o chefe deles. E negociação para lá, para cá, não tinha jeito. Eles conseguiram informar o controle do Quênia que estavam sendo sequestrados, e o controlador também, com uma boa habilidade, começou a conversar, negociar com o comandante, sabendo que muito provavelmente o sequestrador estava ouvindo também. E nessa negociação ele dizia, vocês não terão condições de chegar na Austrália. É impossível com esse combustível. Se vocês quiserem, não em Nairobi, mas pousem em Mombasa, que é o aeroporto mais ermo, mais vazio, também no Quênia, e lá não sofrerão nenhuma interferência, poderão reabastecer e daí sim seguir para a Austrália, como querem os sequestradores. E o sequestrador não queria de jeito nenhum aceitar isso. Não havia negociação que resolvesse a coisa. Os passageiros, inertes, sem saber o que fazer, todos quietos, com ordem de manter a cabeça baixada, não olhar para eles, não falarem nada. O tempo foi passando, o comandante começou a ter a consciência de que muito provavelmente essa bomba não existia e que muito provavelmente não eram aqueles, digamos, sequestradores profissionais, aqueles terroristas treinados para tal, com muito preparo, sabendo que vão fazer aquilo que querem. Então ele começou a tentar dar volta, puxou para lá, puxou para cá, mas não havia meio de resolver. E ele veio voando, costeando a África pelo lado leste, deixando a África à sua direita, até que o sequestrador se cansou daquilo e falou, tá na cara que você não está indo para a Austrália, porque você continua costeando e eu sei que você tem que virar para a esquerda para ir para lá. Nesse momento, o comandante olhou, pensou e falou, nós vamos morrer no meio do oceano. E ele, de novo, o sequestrador disse, não importa, vamos morrer todos nós, mas vamos para a Austrália. Aí o comandante falou, bom, se lembrou que tinha as Ilhas Comores entre a costa da África, Madagascar. São ilhas pequenas que têm um aeroporto, inclusive, e de repente ele podia ter a sorte de conseguir pousar no aeroporto com uma pista de bom tamanho internacional que poderia recebê-los. Ele falou, vou tentar para lá, pelo menos eu estou andando sobre o mar, voando sobre o mar, melhor dizendo, e com isso talvez as pessoas possam acreditar que estamos indo para a Austrália. E nisso ele percebe que aquele pacote que provavelmente seria a bomba era uma garrafa de uísque, provavelmente comprada no free shop. O que fazem os sequestradores? Começam a tomar esse uísque.
Veja o nível do problema. Agora, mesmo assim, o comandante não pode deixar o comando, não tem como reagir. Ele tenta uma última cartada. Ele explica em inglês para os passageiros o que está acontecendo e pede que os passageiros imobilizem os sequestradores. Ele, comandante, não pode tentar fazer isso. Porque se ele tenta e alguma coisa dá errado, acabou o voo. Porque o copiloto já estava incapacitado, já estava fora da cabine. Então, o que ele tinha de recurso a fazer foi falar em inglês e os sequestradores não entenderam, mas isso não foi suficiente para que os passageiros se movimentassem, reagissem e tentassem fazer alguma coisa. Foram seguindo, voando pelo mar, o combustível chegando no final, até que uma certa hora eles perdem um dos motores. Ao perder um dos motores, fica claro, não vai durar mais muito tempo esse voo. O comandante tinha circulado para lá, para cá. Num dado momento, ele chegou a avistar a pista das Ilhas Comores e pensou, eu vou tentar pousar lá e se explodirem o avião, ou se me matarem, ou se for o que for, pelo menos eu estou tentando. Mas ele perdeu a noção de onde estava a pista e não conseguiu mais localizá-la. Aí ele resolveu fazer o quê? Pousar no mar. E o mais incrível da história, esse pouso foi registrado, filmado. Quero te lembrar que nós estamos falando de 1996. Não existia celular com câmera. Estavam começando a aparecer os primeiros que você tinha uma câmera acoplada que funciona mal e mal para fotografia. E não tinha como tirar aquela fotografia do celular porque eles ainda não falavam pela internet. Então não adiantava nada. Mas tinha um casal em turismo naquela praia, na frente da onde o comandante resolveu pousar. E quando viu o avião passando baixo, ela pensou, olha só, deve estar fazendo um show aéreo. Nossa, justamente na nossa lua de mel, que legal. E começou a filmar. Foi filmando o avião chegando, passando na frente e tentando pouso na água, até que o avião toca quase à esquerda. Logicamente, aí ele perde muito do equilíbrio, toca com o motor esquerdo e acaba afundando e se partindo. E principalmente se partiu em 3 ou 4 pedaços, pelo menos, sobrando principalmente a parte traseira. Dos mais de 175 ocupantes, 50 sobreviveram. Outros não. Muitos achavam que tinha sido pelo fato de que todos puseram coletes salva-vidas, sabendo que iam pousar no mar, e inflaram os coletes antes, já com medo de se afogarem. E que teriam tido dificuldade de sair pelo fato do colete inflado. Inclusive, vale lembrar você, se um dia tiver uma emergência, precisar colocar o colete, vista o colete, se prepare, mas só infle depois de descer. Mas, na verdade, os que vieram a falecer, a maioria mesmo foi por um impacto muito forte. Mesmo assim, é incrível que 50 pessoas tenham sobrevivido, entre eles, mais uma vez, o comandante Leun e também o copiloto Iones. Esse comandante, certamente o único sobrevivente a 3 sequestros na história da aviação. Passado isso, ambos voltaram à ativa, continuaram a voar pela Etiópia por muitos e muitos anos. E essas foram as 3 histórias do episódio 3 de hoje. E eu quero te pedir, antes de sair, lógico, se inscreva no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe seu comentário, inclusive sobre assuntos que você quer ouvir, sugestões para o programa, seja o que for. E convide seus amigos para assistirem. E lógico, até o próximo sábado. Ótima semana para você.